Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabrício e vou fazer a parte de redes aqui para vocês, mas antes a gente vai fazer um coffee break ali de uns 20, 25 minutinhos, depois a gente volta para a apresentação, já está servido ali do outro lado. Valeu. Iniciar falando sobre rede móvel, sobre mobilidade, né? A rede que você consegue utilizar sem estar conectado fisicamente em um dispositivo, e a gente provê isso através do Wi-Fi. Como eu falei, cada dia mais comum e mais necessário estarmos conectados, e essa conexão acontece, na maior parte das vezes, né, através do Wi-Fi. E quando a gente fala de Wi-Fi, não basta estar conectado. Isso é um erro bem comum que acontece em ambientes que se desenvolvem em redes, é ter sinal de Wi-Fi. Você chega lá no ambiente, chega no aeroporto, ou no hotel, ou no shopping, você olha lá no seu smartphone, tem sinal e você conecta. Isso não significa que é uma rede boa. Sinal não significa qualidade. É importante ter tráfego, é importante ter banda, para que quando a central de incêndio estiver conectada e você estiver monitorando ali, você tem que ter o Wi-Fi, mas você tem que receber o alerta ali no seu dispositivo. Por isso que a gente fala de Wi-Fi de alto desempenho, e para isso você precisa de equipamentos de alto desempenho. A gente vê muito redes Wi-Fi sendo desenvolvidas com equipamentos Wi-Fi residenciais. A gente pega o roteadorzinho lá, 4 antenas que tem em casa, e coloca num projeto de CFTV, coloca num projeto de telecom e tudo mais. Funciona? Pode ser que sim, mas o ideal é que, se é uma solução de alto desempenho, o Wi-Fi também seja de alto desempenho. E para isso, não dá para falar de Wi-Fi sem falar de 802.11ac, ou hoje chamado de Wi-Fi 5, né? O Wi-Fi Alliance mudou a nomenclatura do Wi-Fi, antes era 2.4 BGN, Wi-Fi 802.11ac, agora eles chamam o 2.4 só de Wi-Fi 4, aqui o Wi-Fi 5 e depois o Wi-Fi 6, que é o AX que vai vir ainda. Já existem algumas aplicações, mas não é tão comum. O que é o AC? O AC opera em faixas de 5 GHz. Já é uma grande vantagem quando comparado com o Wi-Fi anterior. Faixa de 5 GHz sofre muito menos interferência, então você tem uma capacidade de tráfego maior por conta disso e uma disponibilidade do serviço melhor. É aquele lance, você vai ter sinal e vai ter banda. No 2.4, na maior parte dos ambientes, você tem sinal bom, mas você não consegue navegar corretamente. Então, não dá para falar de Wi-Fi de alto desempenho sem falar dessa tecnologia aqui, que é o 802.11ac ou Wi-Fi 5. A gente tem algumas soluções que operam nessa faixa de frequência. Na verdade, quase todos os que eu conheço que são AC, eles são dual band, né? Então eles suportam as tecnologias que a gente chama de legadas, né? Operam em Wi-Fi 4, em 2.4 GHz, e também operam no 5 GHz. Eu tenho um exemplo aqui do AP1210AC, que é um access point corporativo, é um equipamento para 200 conexões simultâneas. A gente não está falando mais de um equipamento residencial para 10, 20, 30 dispositivos conectados. Isso aqui é um equipamento para alta densidade e alto tráfego. Ele é dual band, opera em 2.4, na tecnologia legada, né, Wi-Fi 4, e Wi-Fi 5 em 5 GHz, com até 867 megabits, teórico, né, de acordo com o protocolo, mas o tráfego é muito superior ao 2.4 GHz e sofre menos interferência porque opera na faixa de 5, né. Então, a principal vantagem de utilizar um equipamento Wi-Fi 5 é justamente essa: você ter o sinal, conseguir prover o Wi-Fi para os dispositivos e um Wi-Fi que funcione. Só tem um detalhe, que para que isso funcione, os dispositivos precisam ser compatíveis também com o Wi-Fi 5. Se eu quiser colocar uma rede corporativa, a gente fala isso porque acontece bastante, de a gente colocar um roteador corporativo lá e o usuário continuar com uma experiência ruim de navegação. Por quê? Porque ele colocou um equipamento em 5 GHz, AC, mas o celular dele ainda é 2.4. O que vai acontecer? O dispositivo dele vai se conectar à rede de 2.4 e a experiência dele vai ser a mesma
que se ele tivesse um equipamento só 2.4. Então, na hora de migrar ou de desenvolver uma rede Wi-Fi corporativa ou de alto desempenho, é fundamental hoje, já não é mais opcional, é fundamental montar uma rede já dual band, já em 2.4 e 5 GHz, e para que você tenha esse desempenho na outra ponta, é importante considerar que o dispositivo que vai acessar essa rede via Wi-Fi também seja compatível com os 5 GHz. Quando eu falo de rede Wi-Fi corporativa, muitas vezes, e geralmente, né, o gerenciamento dessa rede ela é feita no local. Então, para que você tenha o acesso, o monitoramento e o controle daquela rede, você precisa estar no ambiente. Você precisa estar lá no prédio, ou lá no projeto, ou onde essa rede Wi-Fi está instalada para dar manutenção ou para diagnosticar eventuais problemas. A gente tem uma plataforma que se chama Tanasa, uma parceria nossa com uma empresa chamada Tanasa, que você consegue fazer a gestão em nuvem desse access point. Você consegue fazer o monitoramento e o controle total do access point de qualquer lugar. Eu adiciono o endereço MAC, o endereço físico dele à plataforma, e eu consigo fazer todas as configurações. Imagine que daqui, alguém lá da minha sala, da nossa sala lá na Intelbras, ligue dizendo que o Wi-Fi está ruim. Eu posso, daqui do meu smartphone, acessar o Tanasa e ver o status do AP que está lá. Ah, está com interferência num determinado canal? Daqui eu posso trocar o canal do access point lá. Basta eu ter internet aqui e ter internet lá no ambiente. É o que a gente chama de gestão em nuvem dos access points. Não preciso mais estar no local para dar essa manutenção, esse monitoramento da rede Wi-Fi. Posso fazer tudo de qualquer lugar, desde que tenha internet. Existe uma outra solução, que é o sistema de gerenciamento centralizado local, que a gente tem também, que é o WiZi-Fi, que é um software que você instala numa máquina lá no ambiente, e aí você consegue fazer essa gestão, só que aí é local, né? Você precisa ter essa plataforma instalada dentro de uma máquina. Aqui não, você não precisa instalar nada, só ter a conta, de colocar adicionar o access point a essa conta, você já tem acesso a ela. Além disso, além do gerenciamento, você consegue configurar formas do usuário acessar aquela rede wireless. Você consegue configurar a senha, mudar a senha, consegue fazer a autenticação via radios, e você consegue fazer o que a gente chama também de Captive Portal e associado ao Wi-Fi Marketing. O que é o Captive Portal? Aquela rede que você chega, não tem senha, e quando você vai navegar, abre uma página para você fazer um cadastro ou acessar através de um voucher ou alguma coisa assim. Isso é o Captive Portal. Então dá para a gente fazer isso tudo em nuvem e fazer a gestão disso de qualquer lugar. E eu consigo, inclusive, extrair relatórios das pessoas que acessaram essa rede. Coloquei aqui, por exemplo, fiz um evento aqui e ativei o Captive Portal e configurei lá para as pessoas logarem com o seu Instagram, com o seu Facebook, com o seu Gmail. No final do evento, todas as pessoas que logaram com a sua rede social, eu tenho lá o e-mail dela, o nome dela, e isso serve como marketing ou como uma forma de eu entrar em contato com essas pessoas, né? A pessoa dá a informação dela em troca do Wi-Fi. Ah, não tenho rede social? Dá para dentro da plataforma solicitar o número de telefone ou e-mail também. Então, de qualquer forma, eu consigo, se eu quiser, é óbvio, coletar uma informação de quem está usando essa rede Wi-Fi. Eu troco, né? Do Wi-Fi em troca de uma informação tua que eu posso utilizar para entrar em contato contigo. Então, isso é legal que dá para fazer tudo em nuvem aqui no Tanasa. Outras soluções que a gente tem, e que foi falado aqui também, quando se falou de energia solar, o pessoal de incêndio comentou também, de pontos remotos, né? Ambientes de rede, na verdade, ambientes remotos, que você precisa monitorar esses ambientes de alguma forma. Muitas vezes você não consegue passar uma infraestrutura. No caso do sistema lá de energia solar, o sistema off-grid é justamente porque você não consegue ou não quer colocar energia, passar um cabo de energia numa torre isolada, não existe a possibilidade. A gente tem soluções de rádio que você consegue mandar conectividade para esses pontos também, através de radiofrequência, em longas distâncias. Falo longas distâncias, dependendo da solução, é longa distância mesmo, 20, 30 quilômetros, dependendo da solução que a gente pode implementar aqui. Então, eles têm várias vantagens, né? O rádio não substitui
todas as outras tecnologias. Claro que cada tecnologia deve ser adaptada a um cenário. Existem as fibras, que a gente vai falar aqui, os cabos de rede e os rádios. Cada solução é preciso ser utilizada num determinado cenário, mas eles têm diversas vantagens. Por exemplo, como eu tenho um alto custo de passar uma infraestrutura. Imagina que eu tenha lá um quartel, que eu tenho um ponto que eu preciso colocar alguma câmera, ou uma portaria que está muito distante e eu preciso colocar câmeras e colocar comunicação, colocar um ramal lá. Só que não dá para cavar mais o chão, ou o custo de cavar o chão fica muito alto. Eu posso fazer essa conexão utilizando dispositivos IP. O Daniel já falou aqui de comunicação IP, o pessoal do CFTV já falou de câmeras IP, que é rede. Eu coloco lá e faço a conectividade através do rádio, mando as informações aqui para onde eu quero. Então, quando o custo de implementação de outros meios é alto, eu posso utilizar os rádios. Baixa manutenção, quando eu comparo com o cabo no ambiente externo, né? Eu falo isso porque o cabo ele pode sofrer com intempéries. A onda eletromagnética, não. Então, a manutenção acaba sendo muito menor, porque eu tenho um ponto aqui e um ponto lá. Eu não tenho nada no meio do caminho para dar problema. Rápida implementação, para conectar essa portaria a um outro ponto, é muito mais rápido, né? Se eu tiver visada, eu coloco um rádio aqui, aponto para o rádio de lá, configuro e já está feito. Se eu for passar um cabo, uma fibra, eu preciso lançar isso, né, e ter todo esse trabalho para fazer essa conexão. Flexibilidade e onde os meios físicos não alcançam. Eu falo cabo, mas pode ser cabo elétrico, metálico ou fibra ótica também. Como eu disse, o rádio não substitui as outras. Existem cenários que eu não consigo utilizar as outras e eu posso resolver utilizando os rádios. Aqui tem alguns exemplos. Então, conexão de matriz e filial. Aqui foi usado o exemplo de voz, né, de telefonia IP, interligação entre matriz e filial na comunicação. Esse é um cenário legal que a gente fala bastante dele, de colocar dispositivos IP. Representa bem a questão da mobilidade do rádio, né? Colocar câmeras dentro de elevadores sem precisar de um meio físico, de um cabo que conecta o elevador à rede. Eu substituo isso por rádio, coloco dispositivos IP lá dentro, seja um telefone IP conectado à interfonia ou uma câmera IP conectado ao gravador lá embaixo também, sem precisar passar um cabo. Faço uma conexão de rádio ali dentro. Outra alternativa que a gente tem aqui são as soluções de redes cabeadas, né? Então, até agora a gente falou de Wi-Fi para uso interno e rádios para o ambiente externo. Mas existem também a necessidade de conectarmos os dispositivos à rede através dos cabos, né? A minha central lá de incêndio, eu preciso colocar lá o Ethernet conectado à rede física. As câmeras IP, toda a câmera IP, PoE, por exemplo, ela precisa de um ativo de rede desses aqui. Por isso que a gente fala que rede está em tudo. Você não consegue colocar a câmera IP, uma câmera de rede, sem ligar ela na rede. Então, se for uma câmera que usa cabo, você vai precisar de um switch. Então, a gente fala aqui de algumas soluções que a gente tem também. Nós temos switches gerenciáveis, né? O switch gerenciável permite que você implemente diversos recursos dentro dele para otimizar a tua rede. Eu vou falar de alguns recursos aqui. E switches não gerenciáveis, para aquele projeto que você quer só prover conexão para o dispositivo. Eu quero colocar só uma rede de câmeras, alimentá-las e que todas estejam na mesma rede. Provavelmente eu não preciso de um switch gerenciável ali. Eu só preciso de comunicação e alimentação. Pode ser um switch PoE, mas não necessariamente um switch gerenciável. Mas se eu vou misturar o serviço de câmeras com o serviço de internet ou com um serviço de comunicação, eu preciso, de certa forma, fazer uma separação entre eles. E aí entra a questão dos switches gerenciáveis. É muito comum a gente escutar com as pessoas dizendo que vou montar um cenário de CFTV IP, eu preciso montar um rack só para câmeras, uma rede só para câmeras, uma rede só para telefonia e uma rede só para dados. Mas, não necessariamente. Nos switches gerenciáveis existe um conceito que a gente consegue criar redes virtuais no mesmo meio físico, que é o conceito de VLAN. Dentro do switch gerenciável,
você cria domínios de broadcast separados. É como se dentro do mesmo equipamento você cortasse ele em diversos pedaços, e aí você não precisa de um equipamento físico para estar numa rede diferente. Num switch desse daqui, por exemplo, eu posso criar, na verdade eu posso criar a combinação que eu quiser, mas eu poderia, por exemplo, criar uma rede aqui, uma aqui e uma aqui, que não se enxergam. Crio uma VLAN para cada uma dessas redes e os dispositivos não se enxergam. É como se eu tivesse 3 switches diferentes no mesmo equipamento. Então eu posso ter um rack só, com todos os serviços lá separados por VLAN. É o conceito que a gente chama de VLAN, é um padrão, né? Um protocolo, não é exclusivo Intelbras, é um protocolo que inclusive é compatível com equipamentos de qualquer outra marca, que é 802.1Q. Aqui tem um outro exemplo, né? É aquele exemplo que eu falei ali, da segmentação. Então, no mesmo equipamento, eu posso ter os serviços, os serviços diferentes, no mesmo meio físico, mas separados virtualmente, de forma que eles não se enxerguem e não interfiram um no outro. Isso é uma questão de segurança, muitas vezes. Eu não quero que o usuário de internet aqui tenha acesso às câmeras. Não faz sentido eu dar acesso às câmeras de segurança no meu ambiente para o usuário visitante, por exemplo. Não faz sentido. E para que eu não tenha que montar uma rede física separada, eu posso utilizar o conceito de VLAN. O conceito de telefonia, o uso da telefonia é a mesma coisa. Eu não quero que o cliente pegue o cabo do telefone, tire lá o cabo do telefone, ligue no computador dele e tenha acesso à internet. Não, eu quero que aquele telefone só tenha acesso à telefonia. Então eu posso criar uma VLAN, uma rede virtual, né, mas no mesmo meio físico, para que aqui eu só tenha acesso à telefonia. E aí eu dou acesso à internet, à central, dou acesso à internet ao gravador e mantenho tudo separado ali no meu switch. É uma forma de ter segurança segmentando os serviços. Outra questão interessante que está associado ao item anterior, já que eu estou falando de misturar os serviços na mesma rede física, tá, Fabrício, se eu vou colocar tudo no mesmo switch, significa que vai haver uma competição ali entre o tráfego de internet, o tráfego de CFTV e o tráfego de telefonia. As minhas câmeras elas podem travar quando o cara estiver fazendo um download, por exemplo. Existe o conceito de QoS, que está associado ao conceito de VLAN, inclusive, é no mesmo pedaço do quadro Ethernet ali, que você prioriza esse tráfego, que você diz para o dispositivo qual que é a prioridade daquele pacote. Então, você pode dizer que os serviços de câmera ou os serviços de telefonia têm uma prioridade maior do que serviços de internet ou tráfego de internet. Então, no mesmo meio físico, você cria redes virtuais e prioriza aquele que precisa de maior banda ou de maior disponibilidade ou de uma latência baixa, né? É o conceito que a gente chama de QoS, Quality of Service. Existe um padrão ali, 802.1p, que está associado ao conceito de VLAN também. Além disso, tem um outro recurso que está muito associado à questão da segurança, que é o DHCP Snooping, ou filtro DHCP. Parece um negócio difícil, mas não é. Todo dispositivo de rede, a maior parte deles, na verdade, quando fala de câmeras, provavelmente não, mas a maior parte dos dispositivos de acesso, os projetistas, configuram para ter acesso, para receber o IP automaticamente. O que significa? Quando eu conecto ao meu roteador identifica o endereço físico do meu equipamento e me entrega o endereço IP. Isso é entregue por um servidor DHCP, um equipamento lá na rede, ou o próprio roteador. Por que isso está associado, de certa forma, à questão de segurança? Se eu coloco um segundo DHCP na minha rede, primeiro que eu vou ter um problemão, porque eu vou ter 2 equipamentos entregando IP ali, e segundo, que eu posso criar um caminho falso para essa informação ir para a internet. Então, eu conecto a câmera, por exemplo, se ela tiver para receber um IP automático, e ela não receber o IP do roteador que eu configurei para acesso à internet, mas de um outro, isso pode ter um uso e um acesso indevido a ela. O que o DHCP Snooping faz, ou o filtro DHCP? Eu configuro dentro do switch gerenciável para que somente uma porta possa receber pacotes DHCP do roteador. Então, não adianta a pessoa pegar um outro roteador mal intencionado, colocar na rede para que o tráfego das câmeras saia por outro caminho. O próprio switch
já vai bloquear esse pacote e aquele roteador que ele colocar lá não vai entregar IP para os dispositivos que estão conectados lá. Então é um recurso bem bacana. Primeiro que resolve a questão do desempenho e evita problemas, e também tem a questão da segurança associada a isso, né? Ao DHCP que vai entregar o IP para os dispositivos. E o PoE, que é a alimentação das câmeras e de muitos dispositivos de rede que a gente viu aqui. É a alimentação pelo cabo de rede. Reduz um monte de custo, porque eu não preciso ter um ponto de tomada lá onde está a câmera, por exemplo, câmera IP. Eu mando a alimentação pelo próprio cabo de rede. Então, vou imaginar que eu tenho várias câmeras aqui, né? Que aquela câmera, não sei se é uma câmera IP, provavelmente é. Se ela não fosse PoE, eu teria que ter um ponto de tomada ali para alimentar aquela câmera. E qual que é o problema disso, quando se fala de segurança? É que se acaba a energia elétrica, aquela câmera paga. A não ser que eu tenha um gerador aqui, ou que eu mande 220 volts AC lá para alimentar a fonte dela. O PoE não. Eu vou centralizar a alimentação de todas as minhas câmeras e ligo o meu switch, o meu rack no no-break. Se cai a energia elétrica do ambiente, as câmeras continuam funcionando. Tudo que é IP e alimentado via PoE continua funcionando. Então, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao switch gerenciável, onde você mencionou ali que a gente conseguiria estar criando ambientes virtuais dentro de um mesmo equipamento, né, direcionado um para o CFTV, outro para rede de telefonia VoIP e bem como para rede de internet. Eu queria saber se nesse switch iniciável de vocês existe uma variação no ping e na latência quando há a utilização desses 3 serviços nesse mesmo equipamento, ou se ela se mantém estável dependendo aí da quantidade de conexões. Boa, tua pergunta é interessante. Existem alguns fatores que podem influenciar isso. Dentro do switch, existe um conceito chamado, uma característica chamada backplane, que é a capacidade de processamento de informação do switch. O switch de 24 portas giga, ele tem 48 GB de backplane. Um de 16 portas, ele tem 16, 32 GB. Então, se não exceder o limite máximo de tráfego dele, não é para ter problema no ping. O que acontece é que quando você compartilha a rede para diversos serviços, se um serviço está consumindo mais, ele pode prejudicar o outro por conta de não exigir mais do switch, mas sim por compartilhar o mesmo meio. Imagine que eu tenho uma conexão que saia do switch e vá para a internet. E eu tenho o telefone que vai para a internet, eu tenho a câmera que vai para a internet, eu tenho acesso à internet aqui também. Todos eles estão compartilhando o mesmo meio. Se isso acontecer, eu não vou chegar no limite do backplane do switch, mas eu vou chegar no limite do tráfego daquela porta onde eles estão saindo. Se eu fizer isso, provavelmente eu vou ter problema em um dos serviços. Como que eu resolvo isso? Através do QoS. Então, isso é inevitável. Se eu tiver esse funil, se eu tiver todos os serviços saindo por uma única interface, eu vou ter problema ali em qualquer switch. Quando eu tenho isso, eu posso utilizar o QoS para priorizar o serviço que eu quero que não pare, a câmera ou o telefone e assim vai. O melhor seria eu ter vários caminhos. Dividir o tráfego, separar por VLAN, separar, por exemplo, uma VLAN para telefonia e uma saída dessa telefonia para o dispositivo, uma VLAN para CFTV e uma saída dessa VLAN para o gravador e assim vai, e uma VLAN para a internet separada dos outros serviços. Mesmo estando no mesmo meio físico, é como se fossem switches diferentes e aí eu não vou ter esse problema, porque eu tenho vários caminhos de saída do equipamento. Dá para fazer isso, só que em vez de ter uma saída para cada um, eu ter uma porta com todas as VLANs lá. E aí pode acontecer esse problema, todos os serviços saindo pela mesma interface, e aí eu só resolvo utilizando o QoS mesmo. Então, não é um problema do switch. Eu tenho que dimensionar a rede considerando o tráfego que eu vou ter, e aí sim conseguir implementar o QoS e as regras de priorização no serviço que eu vou ter lá. Então, qual que é a vantagem de eu utilizar as fibras óticas? Que eu não tenho interferência que eu tenho no cabo de rede. Eu posso ter longas distâncias, eu posso ter conexões aí de 20 km ou até mais, dependendo do dispositivo. O máximo que nós temos são 20 km, mas eu posso ter um ponto a ponto aí de 20 km de fibra sem ter interferência e sem ter problema de tráfego.
Então, alto tráfego, longas distâncias, rede à prova de futuros, esse aqui é o que eu mais gosto de falar, que rede à prova de futuros significa que você vai passar a fibra ótica uma vez só. Depois, se a tecnologia mudar, você só vai trocar o ativo. O meio continua sendo o mesmo, a fibra ótica vai continuar sendo a mesma. Então, a rede física, a gente chama de à prova de futuros, você não vai precisar trocar. O cabo de rede que você colocou lá atrás, ou que você colocou Cat5e, daqui a alguns anos, se você quiser 10 GB, você vai precisar trocar ele para Cat6. A fibra não. A fibra é um meio que vai estar lá para sempre. Claro que vai ter a questão manutenção, mas o meio físico é o mesmo, independente da tecnologia. Se é GPON, EPON, 10 GB, 40 GB, 120 GB, não importa. Não sofre interferência e a redução de custo com a infraestrutura também, porque a fibra é mais leve e nós temos soluções que são ponto multiponto. Então, eu posso sair com uma fibra e distribuir, por exemplo, no caso do GPON, distribuir essa fibra para até 128 dispositivos por porta. Esse equipamento aqui, ele consegue fornecer 1.024 pontos de rede de fibra ótica convertidas lá na ponta com o equipamento, uma ONU. Então, eu consigo reduzir o custo, imagina 1.024 pontos de rede utilizando cabo de rede. A quantidade de cabo que não dá, a quantidade de tubulação, peso, custo com energia elétrica. Aqui não. Com um equipamento desse, saindo 8 fibras, claro que dividindo, né, essa fibra no meio do caminho, eu consigo 1.024 pontos de rede. Isso aqui é uma solução GPON e essa é uma solução EPON para uma capacidade de tráfego um pouco menor, uma quantidade de clientes um pouco menor, mas são soluções que a gente chama de ponto multiponto. A fibra sai e eu divido ela em diversos pontos para atender diversos cenários, diversos pontos de rede ali. Aqui tem outras aplicações, né? Então, eu uso no que a gente chama de POL, que é Passive Optical LAN, o uso da fibra ótica em projetos de condomínio, substituindo o cabo de rede, substituindo, às vezes, o rádio, porque eu consigo mais banda aqui na fibra do que no rádio, né? E eu consigo passar, e se eu conseguir passar uma fibra ótica, é mais vantajoso usar aqui do que outras soluções. Então, dependendo do meu projeto, a fibra acaba sendo mais vantagem. Aqui um outro exemplo, dentro do prédio também, em vez de utilizar uma infraestrutura de cabo, eu posso utilizar uma infraestrutura de fibra ótica e distribuir a rede de fibra ótica lá dentro. Tranquilo? Existem outras soluções. Aqui eu falei das principais soluções. Existem diversos outros produtos, mas aqui não é uma apresentação de produto. Mas as principais tecnologias de rede que a gente tem para oferecer são essas aqui para vocês, ok?